E aí galerinha, tudo bem com vocês? Professor Jonas aqui mais uma vez, trazendo um assunto bastante importante na matemática, que é o assunto sobre análise combinatória. É importante por não se restringir também apenas à matemática, é usado em várias situações do nosso cotidiano e também em outras áreas do conhecimento, nas áreas governamental, na ciência, na economia e em vários momentos. Quem já se deparou com a placa de um carro, né, ou com um número de telefone, com uma senha de banco, né, que precisou usar. Tudo isso aí tem matemática e tem análise combinatória para fazer essas combinações aí, certo? Então, se você tem dúvidas sobre análise combinatória e quer aprender mais sobre esse assunto, assiste comigo esse vídeo até o final, assiste os vídeos que virão depois também, que muitas dúvidas vão ser esclarecidas, beleza? O primeiro método que eu trago aqui, falando de análise combinatória, né, não à toa, mas porque ele é a base de toda análise combinatória, o alicerce sobre o qual a gente constrói o conhecimento sobre análise combinatória, é o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo. Mas, professor, você já vai explicar logo o método sem dizer para a gente o que é análise combinatória? Não, eu vou dizer para vocês o que é análise combinatória. Ela é um mecanismo na matemática pelo qual a gente cria métodos eficientes de contagem dos elementos de alguns conjuntos. Então, a análise combinatória é um mecanismo pelo qual eu crio métodos de contagem que são eficientes, certo? Eu crio métodos eficientes para fazer a contagem dos elementos de alguns conjuntos, certo? É uma ferramenta poderosíssima. E o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, é o que alicerça toda a análise combinatória. Sem ele não dá para fazer análise combinatória, beleza? O primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês aqui é uma situação do lançamento de uma moeda e um dado. E eu quero saber quais são as possibilidades desse evento, vamos dizer assim, do lançamento dessa moeda e desse dado. Como vocês sabem, quando eu vou lançar uma moeda, pode ter a possibilidade de sair cara ou sair coroa. Eu vou usar a letra K para representar a face cara. E um C para representar a face coroa, certo? No lançamento do dado, a gente conhece que pode sair o quê? Os números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, juntando tudo isso, o lançamento da moeda com o lançamento do dado, quantas combinações possíveis eu posso ter, certo? É o que a gente vai aprender agora. Primeiro, vou mostrar através do que a gente chama de árvore de possibilidades, certo? Para ver quantas são essas combinações. Eu vou começar aqui com a situação em que eu joguei a moeda e saiu a face cara. Quando eu jogo a moeda e sai a face cara, o que é que vem depois? Eu vou lançar também o dado. Eu lançando o dado, pode sair o quê? A face 1, pode sair a face 2, pode sair a face 3, a face 4, a face 5 ou a face 6, certo? Isso está apenas começando com a face cara da moeda. Então pode sair cara e o número 1, cara e o número 2, cara e o número 3, cara e o número 4, cara e o número 5, cara e o número 6. Mas se eu lançar a moeda e sair primeiro coroa? Saindo primeiro coroa, eu tenho também aqui as minhas possibilidades. Pode ser coroa, né? Pode ser coroa e o número 1, coroa e o número 2, coroa e o número 3, coroa e o número 4, número 5 e número 6. Então, todas essas aqui está representado todas as possibilidades para o lançamento de uma moeda e um dado. Coroa e a face 1, ou cara e a face 1, coroa e a face 2, ou cara e a face 2, ao contrário, né? Cara e C coroa, ou seja, cara 1, cara e 2, cara e a face 3, ou coroa e a face 2, coroa e a face 4. Então, todas as possibilidades representadas aqui. O que a gente vai fazer é contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12
possibilidades. Tem 12 combinações possíveis aí, né? Possibilidades, certo? Então tem 12 combinações possíveis no lançamento de um dado e uma moeda, certo? Mas será que eu preciso fazer isso aqui sempre? Se fossem duas moedas, dois dados, será que ia ser prático fazer isso aqui? Na maioria das situações não vai ser prático. Então, por isso, usamos o princípio fundamental da contagem. E o que é que esse princípio diz, afinal? Ele diz que se eu tiver dois eventos e esse evento 1 tem N possibilidades de acontecer e esse evento 2 tem M possibilidades de acontecer, o número total de possibilidades é o produto entre elas, certo? Vamos deixar mais claro ainda com o nosso exemplo aqui? A moeda, o lançamento da moeda é um evento. Ela tem uma quantidade de possibilidades de acontecer. Qual é esse valor? 2. Ela não pode sair cara ou coroa. Então, o evento lançamento de uma moeda tem duas possibilidades. O evento lançamento de um dado tem 6 possibilidades, porque pode sair o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, para nós sabermos a quantidade de possibilidades, basta multiplicar esses dois valores. 2 vezes 6, 12. Ó, eu tenho a quantidade de possibilidades, o número possível de combinações para o lançamento de uma moeda e um dado, sem precisar fazer a árvore de possibilidades, que não é descartável, certo? Ela é útil em muitos casos, certo? Mas nesse aqui a gente pode usar um método mais simples, que é o princípio fundamental da contagem. Esse exemplo aqui também é bem bacana, dá pra gente entender melhor o assunto. Ó. É uma situação que você, por exemplo, vai lá no restaurante, tem a seguinte situação. Tem disponível para você 2 tipos de salada, 2 tipos de prato quente e 3 tipos de sobremesa. Quantas são as possibilidades possíveis de você usar uma refeição combinando uma salada, um prato quente e uma sobremesa? A análise combinatória ajuda a gente a resolver isso, em especial o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Vamos ver a árvore de possibilidades como seria, como isso aqui iria ficar? Se eu escolho, vou chamar salada S maiúsculo, pratos letra P e a sobremesa o S, certo? Minúsculo. Se eu começar pela salada, são duas, então eu vou começar pela salada 1. Começando pela salada 1, eu posso combiná-la ou com o prato 1, com o prato 2 ou o prato 3, certo? Então vamos fazer isso aqui. Eu posso combiná-la com o prato 1, certo? Prato 1, prato 2 ou prato 3. Bacana? Escolher a salada e o prato, a sobremesa também eu posso combinar com qualquer um deles. Então, o prato 1 eu posso combinar ainda com a sobremesa 1, sobremesa 2 ou sobremesa 3. Esse prato 2, da mesma forma, eu posso combinar com a sobremesa 1, sobremesa 2 ou sobremesa 3. E o prato 3 também posso combinar com a sobremesa 1, sobremesa 2 ou sobremesa 3. Isso começando apenas com um dos tipos de salada, certo? Começando apenas com um dos tipos de salada. Se eu começar com a salada 2, vou ter um caso bem semelhante. Eu posso combiná-la com o prato 1, prato 2, né? Ou o prato 3. E cada um dos pratos eu posso combinar com qualquer uma das sobremesas. A1, A2 ou A3. Aqui no 2, sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3. Prato 3, sobremesa 1, sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa
3. Aqui estão todas as possibilidades possíveis. Então, eu posso fazer uma refeição da seguinte forma: salada 1, prato 1, sobremesa 1. Ou salada 1, prato 1 e sobremesa 2. Ou, por exemplo, salada 1 com o prato 3, né? E a sobremesa 1. Ou a salada 1 com o prato 2 e a sobremesa 1. Então tem várias possibilidades para mim fazer essa refeição. Se eu contar todas, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 possibilidades para essa refeição. Apertou? 18 possibilidades para essa refeição. Mas se você lembrar do princípio fundamental da contagem, não precisa fazer toda essa árvore aqui. Até porque se fossem mais combinações aqui de pratos, isso aqui iria ficar bem difícil para a gente fazer, certo? Então usamos o princípio fundamental da contagem. Quantas são as possibilidades de eu escolher uma salada? 2 possibilidades. Vezes, quais são as possibilidades do prato quente? 3 possibilidades. Quantas são as possibilidades para a sobremesa? 4. 3 sobremesas também. Multiplicando, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. A mesma quantidade que a gente tem aqui. E um exemplo semelhante a esse seria, em vez de trocar, de usar comida, usar peças de roupa. Por exemplo, eu tenho 2 camisas, 3 calças e 3 tênis, por exemplo. De quantas maneiras diferentes eu poderia me vestir? Mesma situação, 18 possibilidades. Basta apenas eu multiplicar o número de possibilidades de cada um, certo? Vamos ver mais um exemplo aqui para a gente fixar de uma vez esse assunto sobre o princípio fundamental da contagem. Nesse exemplo aqui, eu vou propor 2 situações para a gente, certo? Eu tenho os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, eu tenho 6 algarismos disponíveis e eu quero formar um número que eu preciso usar apenas 4 algarismos, certo? Então, com 6 algarismos, quantos números, usando apenas 4 deles, eu posso formar, certo? Então, são números. Se são números, eu vou ver aqui quais são as possibilidades para cada uma dessas lacunas aqui. No primeiro valor aqui, é irrelevante eu começar com 0. Por exemplo, 0, 1, 2, 3. É 123. Então, esse 0 aqui não vai fazer diferença para a gente, certo? Então, vamos pensar da seguinte forma. Se eu não posso colocar o 0 aqui, me sobram quantas possibilidades de valores, de algarismos? Se eu não posso usar o 0, me sobram 5. Não era 6? Não posso usar o 0, sobra 5 possibilidades. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que eu vou colocar o número 5, o algarismo 5 nessa primeira lacuna. Eu estou dizendo que eu tenho 5 possibilidades de números para me escolher. Não pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, o 3, o 4 ou o 5. Então eu tenho 5 possibilidades. Para escolher o segundo algarismo aqui, agora eu já posso escolher o 0. Então eu tenho todos esses à minha disposição. Então agora eu tenho 6 valores à minha disposição. Aqui também não tem nenhuma restrição e aqui também não tem restrição. Então eu tenho esses valores disponíveis. Para mim saber o número total de números que eu posso formar, eu uso o princípio fundamental da contagem. Vou multiplicar esses valores. Ó. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 6, 36. Vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Esse 0 aqui a gente não utilizou. Então eu tenho 1080 combinações aí, ó. Eu posso formar 1080 números usando apenas esses 6 algarismos. Aí, se parar para pensar, eu poderia formar, por exemplo, o número 1222. Ó, eu usei o 1 e usei o 2. Ó. Mas note que eu repeti o 2 3 vezes, certo? Por quê? Porque nesse caso aqui,
Eu queria saber só o total de números que eu poderia formar usando esses 6 algarismos. Mas se eu impor a condição de que esses 4 algarismos aqui, eles sejam diferentes, ou seja, não pode acontecer isso aqui, ó, né? De eu repetir um valor. Aí a situação muda. Eu analiso para o primeiro valor, quais são as possibilidades que eu tenho. Ora, eu não posso usar o zero. Então eu tenho 5 possibilidades, 5 valores disponíveis. Na segunda lacuna eu já posso usar o zero. Então, como eu teria 6, né? Mas eu não posso usar o que eu já usei na primeira lacuna. Então eu continuo aqui com 5. Na terceira lacuna aqui, eu não posso usar nem o que eu usaria na primeira e nem na segunda. Então, se eram 6, aqui eu tenho agora só 4. E na última, ora, são 6, eu já usei 3, aqui me sobram apenas 3. Para mim saber o valor, multiplica. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. 0, 10, vai 1, 3, 300. Então eu tenho 300 combinações. Nessas 300 combinações aqui não vai ocorrer isso de eu repetir valor. Uma das possibilidades seria 1234 ou 1453. Não poderia ser, por exemplo, 1334, porque eu estaria repetindo 3. Ou seja, são duas situações diferentes. Essa é que todos os números que eu considero 4 algarismos que eu posso formar usando esses algarismos. E aqui é uma situação em que eu não posso repetir algarismos. Todos eles são diferentes, certo? Espero que tenha já esclarecido algumas coisas para vocês. Já é uma boa base para a gente começar a estudar análise combinatória. No próximo vídeo eu vou trazer aí um pouco sobre as permutações e sobre a ideia de fatorial, certo? Tem muita coisa bacana ainda para a gente ver sobre análise combinatória. Se você gostou do vídeo, deixa aí a curtida e acompanhe os próximos, beleza? Um abraço e fica com Deus.